na outra semana a gente estava aqui falando do ministro lá do STJ, que foi acusado de dois casos de assédio, no mínimo, e agora estamos aqui novamente, né? O Buzzi. O Buzzi que, inclusive, encheu o rabo de penduricalho no ano passado. Desses penduricalho aí do salário do judiciário. Esse encheu o rabo. Pelo que eu vi, ele ganhou quase 800 mil. Nossa Senhora. Não, mas é uma loucura, porque esses dois casos mostram pra gente, o do Buzzi agora que você está falando, da questão dos penduricários e tal, que são eles mesmos que aprovam, e agora esse desembargador acusado de abuso de duas pessoas e tal, inclusive do sobrinho, né, de 14 anos, e esse caso consegue ser pior ainda que o outro, porque se a gente achava que o do Buzzi era terrível, esse de agora deixou claro que o desembargador, que eu não sei falar o nome, não lembro o nome dele, estava advogando em causa própria quando ele não condenou o pedófilo casado com uma criança de 12 anos. Então, assim, consegue ser mais absurdo ainda, porque ele mesmo estava abrindo um precedente para caso viessem a denunciar, porque todos os abusadores sabem que alguma hora a casa vai cair para eles. Caso viessem denunciar, ele tinha alguns precedentes jurídicos por aí, né? Exatamente. Não, olha, esse aqui é o Majid Nawaf Lawar. Pelo jeito, ele deve ter alguma ascendência sírio-libanesa. E aqui, relator que absolveu réu por estupro de vulnerável é investigado pelo CNJ por abuso sexual. A abertura da investigação foi confirmada ao J10 da Globo News pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, nesta segunda-feira. E aqui ele absolveu um homem acusado de estuprar uma menina de 12 anos, mas é aquele contexto que a gente já falou por aqui, que a menina tinha ali uma relação com a anuência da mãe, a anuência da família, e ali existia uma troca, inclusive, tipo, o cara tinha um relacionamento com essa menor, ele com 35 anos, e ele ia fazer mercado para a mãe da menina, então era algo ali que enfim, no contexto deles existia ali uma concordância. Só que a questão do direito brasileiro, que foi o que a gente comentou aqui, é que você, menor de 14 anos, existe o conceito da violência presumida. Então, o que acontece com a violência presumida? O consentimento desse menor, ele não é um consentimento válido, tá? Então, é importante que, mesmo que ela soubesse o que estava acontecendo e tudo mais, apesar que, na verdade, eu percebi pelos relatos dela que era mais um abuso mesmo, uma passividade, era uma coisa do tipo, ele pagava ali uns negócios para mim, ele não me batia, tipo, ele não me maltratava, então tá tudo bem. Mas, na verdade, era uma questão, sim, de abuso, de vulnerável e tal. Então, é como eu falo, não importa que a mãe, inclusive, olha, vou falar um negócio para vocês. Puta que pariu, Brasil. Mas provavelmente essa mãe foi também uma criança abusada, né? Uma avalanche, uma bola de neve de pessoas que nunca foram educadas sexualmente, que passaram pelo mesmo tipo de coisa e vão educando as próprias filhas nesse sentido, assim, né? Para eles é normal. É a família disfuncional, que é o termo, né, que a gente costuma usar para esse tipo de caso. Então, já é uma família que veio de uma construção completamente atrapalhada, e aí quando teve um filho, falou, não, tudo bem, imagina, eu conheço o cara trata ela bem, o cara traz comida aqui para dentro de casa, então tá tudo certo, entendeu? Não são conceitos trabalhados ou conceitos nucleares clássicos, né? Você tem uma disfuncionalidade. Então, você, por exemplo, a criança, pré-adolescente, que foi o que a gente ouviu aqui bastante nas redes e enfim, né, especialista falando,
não tem que namorar, na verdade, né? Ainda não é uma idade para isso. Em que pese, caso fosse algo muito mais assistido pela família e com pessoas da mesma idade ali, né? Numa faixa etária próxima, que não foi o caso. Na verdade, foi tudo errado. E aí, esse querido desse desembargador ainda é ao que tudo indica, vamos ler aqui esse querido, ele é investigado pelo CNJ por uma denúncia de abuso. Segundo o corregedor, o CNJ vai ouvir pelo menos 2 pessoas que afirmam ter sido vítimas do magistrado, né? Depois, inclusive, dessa decisão que ele proferiu. Então, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada de que o consentimento da vítima ou eventual relacionamento amoroso não afastam o crime de estupro de vulnerável, tá? Então, assim, diversas entidades já entraram contra isso. Aqui a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com a Bela Gonçalves do PSOL, entrou com uma representação. Então, aqui o Lauar, né, que é esse desembargador, ele não responde a processo judicial, mas passou a ser alvo de uma investigação administrativa no CNJ, e aí ele não se manifestou ainda. Capaz dele se manifestar, né, daquele jeito, igual o Buzzi. Não, porque a minha família Nossa, minha família, poxa, minha esposa, meus filhos. Quem me conhece sabe, que é o grande clássico, né, Lu? Do quem me conhece sabe, né? Então, é bastante complicado. Inclusive, trazer uma outra coisa aqui para a gente comer, que acho que foi agora no final do dia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Partido dos Trabalhadores protocolou no Supremo, tá? Isso aqui, antes da gente comentar esse fato, que eu quero que a Luísa ela comente algo específico comigo, que eu vi nas páginas dela, sobre esse caso. A gente está passando aqui a parte técnica para vocês, né? Então, após o Tribunal de Justiça de Minas absolver por maioria de votos um homem de 35 anos acusado de estuprar menina de 12, o Partido dos Trabalhadores protocolou no do STF uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF, com pedido de liminar para impedir a disseminação de interpretações judiciais que relativizem a proteção penal de crianças em casos enquadrados como estupro de vulnerável. A ação aponta que decisões que invocam consentimento, vínculo afetivo ou aceitação familiar para afastar a incidência do tipo penal produzem proteção deficiente do bem jurídico, enfraquecem a rede de prevenção e induzem insegurança jurídica em um tema que a Constituição trata como prioridade absoluta. Foi protocolado pelo Pedro Uxai, tá, de Santa Catarina, e pela deputada federal Maria do Rosário também. Então, só aqui para a gente ver, deixa eu colocar uma coisa aqui do Código Penal, 217 do Código Penal. Lá para a gente ler bonitinho. Então, tá, aqui, vamos lá. Incorre na mesma prática. Deixa eu ver aqui. Independentemente do consentimento da vítima. Então, aqui, só para vocês entenderem como que funciona na lei penal, o artigo 217, ele prevê o crime de estupro, e aqui teve uma inclusão em 2009, que foi algumas inclusões dos crimes do Código Penal. Então, ter conjunção carnal, praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, pena de 8 a 15 anos de reclusão. Incorre na mesma pena para quem pratica as ações descritas com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem um discernimento para a prática do ato ou por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, tá? Então, por exemplo, no caso, às vezes, de uma criança que faz parte do espectro autista, ou alguma coisa nesse sentido, alguma paralisia, algo dessa forma, também é enquadrado aqui
nesse artigo, tá? E outra coisa também, aqui nesse caso, a pessoa não precisa ser menor, tá? Aqui ela é vulnerável. Ela não precisa necessariamente ser menor. Ela é portadora dessa enfermidade ou dessa deficiência mental. E aí, vamos lá. Oi, diga. Eu não sou advogada, então você vai poder dizer melhor para a gente, mas eu acredito que quando a pessoa não precisa ter uma deficiência nem nada, mas quando a pessoa, por exemplo, ela foi drogada ou ela tá bêbada, tá fora das suas faculdades mentais normais, também é estupro de vulnerável, né? Exatamente, é isso mesmo, tá? Exatamente. Aqui, ó, deixa eu até, por outra causa, não pode oferecer resistência. É nessa parte aqui, ó, que tá em azul. Então, entra exatamente nesse trecho, o que você falou. E aqui eu já peguei alguns casos de abuso de líderes religiosos que usam drogas e bebida para drogar as pessoas, e aí eles já são enquadrados no estupro de vulnerável, independente da idade da vítima, né? Exatamente. E aí, aqui nesse caso, a gente vai para a questão da violência presumida, que é esse conceito de direito penal que eu estou explicando para vocês, que as penas previstas aqui, né, nos artigos e nos parágrafos, né, quando tem essa cobrinha que é parágrafo no código, essas cobretas aqui no começo. Aí aqui, nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriores ao crime. Isso foi incluso pela Lei 13.718 de 2018, que são aqui a lei dos crimes de importunação sexual, tá? E divulgação de cena de estupro e esse tipo de coisa. Por quê que a gente está falando disso, tá? Porque muita gente fala assim, mas não é estupro se a menina não era mais virgem. Entendeu? Nossa, isso é o maior absurdo que se pode pensar, né? Exatamente. Então, eu estou trazendo os desdobramentos aqui para vocês, mas o principal que a gente precisa entender é: sem consentimento é violência presumida. É por isso que o Estado ele tem a obrigação de agir, porque é menor. E o bem jurídico tutelado é o quê? A infância, a puberdade desse pré-adolescente. Esses são os bens jurídicos tutelados desse caso. Então, por isso que é tão importante a gente trazer essa questão, porque senão fica aquela coisa meio churrascão do tio. Sabe? Mas não sei o quê, mamãe, não sei o quê. Entendeu? Não, gente, não é assim, tá? Isso tá na lei. Então, a gente tem que seguir. E por isso que eles estão falando dessa questão constitucional, porque você está protegendo a criança e o adolescente, né? O direito da criança e do adolescente. Então, está determinado em lei. Então, essa decisão é uma decisão inconstitucional. Então, ela pode realmente ser passível desse tipo de demanda, como a que o PT fez, como a que a própria Erika Hilton fez, a Bela, que é a deputada. Deixa eu só ler aqui para a gente, o Andrew, ele colocou aqui, Lindy, essa decisão não acaba sendo uma autorização para o cometimento de crime continuado de abuso de incapaz? Então, é isso que eles estão tentando parar, né? Para não abrir o precedente. Porque exatamente o pensamento do Andrew aqui é a questão de abrir o precedente, né? Que é o que que inclusive, acho que eu falei umas 452 vezes aqui no julgamento do Bolsonaro. Que, não julgar, não condenar o Bolsonaro, você está abrindo precedente para que novamente uma tentativa de golpe aconteça. E precedente esse, que inclusive vamos agradecer ao queridíssimo Michel Temer, né? Já tinha inclusive sido feito por ele, o mesmo caminho. Eles fizeram o mesmo caminho, só que eles são incompetentes. E a gente também estava com pessoas
a fim de fazer a continuidade da democracia dar certo no Brasil, né, Lu? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!